Nesse vídeo eu quero te mostrar o meu equipamento fotográfico, o que é que eu uso, por que eu fiz essa escolha e também quero te dar uma dica. Meu nome é João Alvarez, eu sou fotógrafo e professor de fotografia e esse é o canal do Projeto Odisseia, onde eu falo de fotografia, te ensino a fotografar e conto minhas viagens de moto para fotografar o Brasil. E esse é o meu equipamento fotográfico na sua essência, né? Um conjunto de 5 lentes e uma câmera. Vamos começar mostrando as minhas lentes, né? Eu tenho uma 28mm, uma 35mm, uma 50mm, uma 85mm e uma 70-200mm. Eu estou dando a milimetragem no formato tradicional de 35mm, equivalente ao full frame, porque a câmera que eu uso é uma câmera APS-C, né? Então, a 18 é uma 28, uma 23 é uma 35, uma 35 é uma 50, uma 56 é uma 85mm e uma 55-140 equivale a uma 70-200mm. Eu uso equipamento Fujifilm. Por muito tempo eu usei equipamento Nikon, quando eu trabalhava com a fotografia institucional, quando eu trabalhava com fotojornalismo. De algum tempo para cá, de alguns anos para cá, eu quis experimentar essas câmeras mais discretas com controles analógicos, né, que lembram os controles analógicos que a Fuji vinha lançando. Então eu ouvi falar bastante bem das câmeras, comprei a câmera, comprei uma lente, gostei. A minha forma de fotografar e a minha maneira de atuar dentro da fotografia também estava mudando. Eu preferi trocar da Nikon para Fuji, mas não tenho nada a reclamar da Nikon. Mais do que falar de marcas, eu diria que eu falo de estilo de equipamento, né? Então, para a fotografia que eu faço com o Projeto Odisseia, eu acho que o estilo do equipamento da Fuji está mais de acordo com a minha maneira de fotografar e casa bem com a maneira de fotografar para o Projeto Odisseia, porque é um equipamento muito mais leve, é um equipamento muito mais discreto, né? Eu posso levar na moto sem grandes problemas, né? Porque ali o peso conta, né? E eu gosto. O equipamento fotográfico você também precisa se sentir bem com ele, não é? Então é um equipamento que eu me sinto bem, é agradável fotografar. Eu me sinto agradável em fotografar com esse tipo de equipamento. E, obviamente, ele me dá uma excelente qualidade. Porque duas coisas são importantes no equipamento: a qualidade da imagem que ele vai lhe dar, seja do sensor, da câmera, seja das lentes, e também você precisa se sentir cômodo com esse equipamento, confortável. Você precisa gostar de fotografar com aquele equipamento. Com esse equipamento da Fuji eu tenho as duas coisas. Então eu fiz essa migração com o passar do tempo e hoje em dia é isso aqui que eu tenho. Poderia ter duas câmeras? Sim, eu sempre tive duas câmeras, sempre procurei ter duas câmeras. Mas aí eu tinha a opção de comprar uma segunda câmera, segundo corpo, ou comprar a moto. E eu preferi comprar a moto, que é para poder fazer o Projeto Odisseia. Tanto na época da Nikon também, como agora com a Fuji, eu ainda bem nunca tive nenhum problema com equipamento, né? Nunca quebrou uma câmera minha ou tive problema com lentes. Eu acho que Canon, Nikon, Sony, Fuji, estão todas marcas muito boas e muito confiáveis no mercado. É mais uma questão até de gosto do que de qualidade, porque se você pegar equipamentos, as lentes top de uma marca e de outras câmeras top, ou as câmeras equivalentes de uma marca e de outra, eu acho que na maioria das situações, na maioria dos quesitos, elas se equivalem, né? Uma é um pouquinho melhor nisso, uma é um pouquinho melhor naquilo, mas o que ganha de um lado perde do outro e no final, na média, elas são todas muito parecidas, desde que você compare câmeras da mesma gama, né? A top com a top, a média com a média, de entrada com a de entrada. Aí não é justo você comparar a top de uma marca com a de entrada de outra, né? Isso vale para a câmera, como vale para as lentes também. Mas vamos lá. Eu tenho aqui uma
28mm, que é a lente mais grande angular que eu tenho. Eu não sou muito de grande angular, então para mim uma 28mm eu acho que eu tenho bastante. Ela é uma lente muito luminosa, é f2, tem um bom parasol aqui para proteger a lente, e eu uso quando eu vejo a necessidade de um plano aberto, né? Quando eu quero fazer uma paisagem, quando eu quero mostrar uma rua, quando eu quero fazer um pouco de arquitetura também. Ela não me dá uma distorção muito grande, mas para a minha maneira de fotografar, para o meu gosto, para o meu estilo, ela já é uma lente que é uma grande angular que para mim é o suficiente. É importante com a escolha das lentes você se sentir cômodo, você gostar de trabalhar com aquela lente, né? Ela não é uma lente que eu uso muito, né? Mas é uma lente que eu gosto de levar porque quando eu preciso de uma grande angular, eu entro na casa de uma pessoa, quero fazer um plano mais aberto daquela sala, daquele quintal, alguma coisa assim, eu tenho a 28mm. Depois disso eu tenho a 35mm, que é a lente que eu mais gosto. Tem um vídeo sobre ela aqui no canal, né? Eu vou falar no vídeo de hoje sobre vários outros vídeos do canal e eu vou deixar o link para todos eles na descrição. Então eu tenho um vídeo falando só da 35mm, onde eu exalto a versatilidade dessa lente, porque ela, em alguns momentos, você recua um pouquinho e ela vira uma 28. Em alguns momentos você dá um passinho para frente e você pode trabalhar quase que como uma 50mm, que é outra lente que eu gosto muito. Então, ela também é muito luminosa, f2, e é muito versátil. Então, a maioria das fotos que eu faço com a 35mm. Eu até brinco dizendo que se eu tivesse que escolher uma lente só para trabalhar por toda a minha vida, seria a 35mm, pela sua versatilidade e pela pouca distorção da cena que ela dá. Ela vem com um parasol original, que realmente, aí eu acho que a Fuji pecou, podia ter colocado um parasol de melhor qualidade, né? Mas o que é que eu fiz agora recentemente? Eu comprei um parasol genérico, mas que me dá uma proteção muito maior para a lente. E a 50mm também f2, vocês já viram que eu priorizo e eu prefiro economizar um pouquinho mais para comprar uma lente luminosa, a vantagem é muito grande. Então essa é uma 50mm, troquei também o parasol, que era um parasol bem ruizinho, para ser bem sincero, né? E aí eu comprei esse outro parasol aqui, e eu gosto muito da 50mm também, porque ela não me dá distorção, ela é o equivalente ao que eu vejo a olho nu, aproximadamente, né? Por isso é que a gente chama 50mm de lente normal. Eu consigo ter um plano mais fechado, fazer um retrato aqui, assim como vocês estão vendo, de um plano médio, sem invadir muito o espaço da pessoa. Se eu preciso fazer uma arquitetura, e eu posso fazer com a 50mm sem a distorção que uma 28mm me dá. Como ela é, digamos assim, o nosso olhar padrão, o nosso olhar comum, você precisa aguçar o seu olhar de fotógrafo, você precisa ter um bom olho para você tirar partido da 50mm, porque você não tem o artifício da distorção que é dada pela 28, você não tem o artifício da distorção que é dado pelas teleobjetivas. Eu gosto muito dela e depois da 35mm é a lente que eu mais uso. É f2 também. Vindo para cá, para o lado das teleobjetivas, eu tenho uma 85mm fixa, que ela é f1.2, ela é a lente mais luminosa que eu tenho e é também a lente que me dá a maior nitidez. Não que as outras sejam ruins, tá? As outras são de excelente qualidade, mas essa supera um pouquinho todas as outras na nitidez que ela me dá. É uma lente realmente fora de série, mas é uma lente que eu não me sinto cômodo trabalhando.
Eu não sei se eu não me sinto cômodo porque eu não uso muito, ou eu não uso muito porque eu não me sinto cômodo com ela. Parece que não encaixa na distância. Quando eu faço a composição, eu não sinto que é uma boa composição. Não sei, eu preciso usar mais essa lente, levar mais nas viagens, eu preciso testar mais para talvez aí sim descobrir o poder que a lente 85mm tem, porque é uma lente clássica realmente, e eu não... Acho que a falha é minha, eu não me sinto cômodo, não me sinto bem usando a 85mm. Mas eu tive a oportunidade de comprar, então eu comprei, mas até hoje não me acostumei muito com ela. Depois eu tenho aqui a 70-200mm, que também é uma teleobjetiva clássica, que faz parte do kit de qualquer fotógrafo profissional, né? Se você trabalha com eventos, você tem uma 70-200. Se você trabalha com fotojornalismo, você tem uma 70-200. Com esportes, a 70-200 também vai fazer parte do seu kit, eu tenho certeza. Então, se eu tenho que fazer um show, se eu tenho que fazer um retrato de uma pessoa, se eu tenho que fotografar um evento, fazer a mesa, fazer aquelas pessoas que estão falando na mesa, né? A gente precisa ter uma lente dessa. Então, realmente, ela é uma lente que não pode faltar no kit de um fotógrafo profissional. Claro, é mais pesada e maior do que todas as outras, né? Mas vale a pena você ter uma lente dessa se você trabalha profissionalmente. Não dá para não ter. Ela é a lente mais escura que eu tenho, mas é 2.8, lente, se possível, tem que ser de 2.8 para baixo, para você garantir o máximo de qualidade, porque não é só o 2.8, quer dizer, quando uma empresa faz uma lente tão luminosa, com tanto cuidado com os cristais, outras coisas vão junto. Aqui ela é selada contra poeira, selada contra água, contra respingo de água, a construção dela é melhor, para ela e para todas as outras, né? Então, quando você tem as lentes tops, além do benefício de um diafragma mais aberto, delas serem mais luminosas, a construção da lente como um todo, ela é melhor do que as lentes que não são top, né? Então, aqui, fora o parasol, que realmente baixa a nota do conjunto, né? Aqui não tem uma peça de borracha. Aqui é tudo ferro. Aqui é tudo metal, sabe? É muito resistente. Quem tem lente com as borrachas no anel sabe que com o calor, com o tempo, aquela borracha desgasta, ela vai ficando frouxa na lente e aí você tem que colar a borracha, trocar a borracha. Realmente aqui, nesse aspecto, em comparação com as outras marcas que eu já usei, que foi um pouquinho de Canon e muito da Nikon, a Fuji fez um trabalho excelente. A construção é superior às outras lentes que eu tinha da Nikon, e quando eu trabalhei um tempinho com Canon, na empresa tinha Canon também. E tem alguns detalhes, por exemplo, aqui nesse parasol, eu posso tirar uma parte aqui de baixo. Para que isso? Para que eu possa, se eu precisar, girar um filtro polarizador sem ter que tirar o parasol. Isso é uma boa sacada. Que eu tinha a 70-200 das outras marcas e não tinha isso. E uma outra coisa boa dessa lente é que aqui o suporte do tripé eu também posso tirar. Então, quem tem a 70-200 sabe que guardar isso aqui na mochila é muito chato, porque ela é uma lente grande, né? E quando você tem a rosca do tripé, aqui o suporte para o tripé, fica muito pior para você guardar, que isso aqui acaba enganchando, é muito chato, né? E a Fuji fez de uma maneira que é muito firme, muito confiável, mas que você pode colocar e tirar. Então, se eu sei que eu não vou usar, eu posso levar ela sem a rosca do tripé,
que é muito melhor para você guardar. Então, são detalhes na construção da lente, são detalhes que melhoram muito o uso da lente no dia a dia, né? Tem estabilizador, as outras não tem, mas essa tem estabilizador, tá? Então eu consigo trabalhar com uma velocidade bem baixa, sem tremer a fotografia. Por quê? Porque, vamos agora para a minha câmera. A minha câmera não tem estabilizador. As câmeras mais novas já tem, mas eu uso uma Fujifilm X Pro 2, né, que, se eu não me engano, foi lançada em 2016. Eu comprei em 2018 e ela não tem estabilizador no corpo. Ela tem um sensor APS-C e 24 megapixels. Mas ela é uma câmera que então já está comigo há uns 7 anos, mais ou menos, e nunca deu defeito. Nunca tive nenhum problema, é leve, eu carrego o dia todo, é discreta, tem todos os recursos que eu preciso, tem todos os recursos das câmeras modernas, né? Tem um bom sensor, tem um bom processador também. Se você for comparar com os modelos mais novos de agora, claro, ela vai perder um pouco, porque agora eu tenho um sensor com 40 megapixels e não é só o número de megapixels, né? Mas é a qualidade do sensor, a qualidade do processador, etc. Tudo vai evoluindo. Mas por que é que eu preciso trocar tanto de equipamento? Por que é que eu preciso trocar de equipamento, de câmera, logo que sai um modelo novo? Veja, eu não fotografava, ela não me atendia. Por que é que lançaram um modelo novo e ela deixou de me atender? Né? Então, eu tenho como regra usar minha câmera até ela se acabar. Eu não vejo motivo para trocar tanto de equipamento. Se quando eu comprei eu julgava que era uma boa câmera, eu posso usar até ela acabar. E aí, quando eu tiver necessidade, eu troco por necessidade, eu compro uma câmera nova. Claro, eu vou acompanhando, eu sei que tem modernidades, coisas que vão sendo vantajosas, mas eu não vejo ainda razão para trocar de câmera, a não ser que tenha algum problema com ela. E o coração de todas as câmeras é o seu sensor e o seu processador, né? Então, a gente tem vários comandos aqui que eles servem para melhorar a experiência do usuário ou dar comodidade ao usuário, né? Então, o botão da Nikon é aqui na frente, o da Canon é aqui de cima, o visor de um é redondo, do outro é quadrado, tem aqui uma empunhadura maior, uma empunhadura menor. Essas são todas comodidades para o usuário que são importantes, porque faz você se sentir bem ao usar aquele equipamento. E é importante você se sentir bem, você pegar uma câmera, o seu peso, o seu tamanho, e você se sentir cômodo, né? Porque a câmera vai fazer parte de você quando você está fotografando. E aí você deve estar se perguntando, João, mas essa sua câmera da Fuji é sensor APS-C? Sim, é APS-C. E antes, quando você usava Nikon, era full frame. Eu usava full frame, mas li muito sobre as câmeras da Fuji, né? Tive vontade de experimentar e, digamos assim, vocês podem imaginar que eu dei um passo atrás, né, para o APS-C, porque é um sensor menor, um sensor que, entre aspas, tem menos qualidade, mas eu posso te dizer que a imagem que eu fazia com a full frame que eu tinha da Nikon, que era uma D800 de 36 megapixels, eu consigo fazer com o APS-C. Então APS-C e full frame é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu reconheço que o full frame, em determinadas situações, eles dão um resultado melhor, ou um pouco melhor. Mas será que esse um pouco melhor dá diferença na minha fotografia? Se eu for ver a fotografia no computador, dá diferença se eu for ver a minha fotografia impressa? Em que tamanho? Que diferença é essa? Será que eu noto essa diferença? Certamente, se eu for buscar diferenças, eu vou acabar encontrando.
Mas se o meu objetivo é fotografar, ter uma cópia fotográfica de qualidade, mesmo em tamanho grande, na minha opinião, pelos testes que eu vi, né, e pelos testes caseiros que eu fiz, pelas comparações que eu fiz entre as fotografias que eu tinha com a minha full frame da Nikon e com essa, a PSC da Fuji, a conclusão que eu cheguei é que a diferença que o sensor me dava não justificava o tamanho e o peso do equipamento. Embora tenha um sensor menor, no meu julgamento, na minha opinião, no que eu vejo, esse sensor, mesmo que menor, ele já me dá qualidade mais do que o suficiente para o tipo de fotografia que eu faço e o tipo de resultado que eu espero. Se talvez eu fosse buscar muito mais qualidade, aí eu passaria para um médio formato. Aí eu acho que justifica o médio formato, que esse sim você nota bastante, né? Pelos testes que eu vi, porque eu nunca usei, eu não posso afirmar que, mas pelos testes que eu vi, que eu li, sim, que o médio formato indiscutivelmente tem muito mais qualidade. Mas se o médio formato está aqui, eu acho que o full frame e o APS-C eles estão mais próximos. E essa diferença que o full frame tem, para mim, quando eu boto na balança, eu prefiro ter uma câmera menor e mais discreta usando o APS-C, que eu acho que o resultado que o full frame vai me dar não é tanto assim, só em determinadas situações. Então, por isso eu passei do full frame para o APS-C. E tem mais um equipamento, que esse sim é importante, que eu levo sempre nas minhas viagens, que é esse tripé. Tem aqui no canal também vídeos sobre tripé e tem até uma série que eu fiz de vídeos shorts, onde eu falo de alguns tripés que eu tenho, diferentes, né? Mas esse é o tripé que me acompanha nas viagens. Eu tenho um tripé maior, inclusive, mas que eu já não levo, não dá para levar na moto. E esse aqui é o que eu consigo levar na moto. Ele não é muito pesado, é leve até, é da marca Manfrotto. Mas como o meu equipamento também é leve, então até com a 70-200 eu consigo usar, né? E é isso que eu levo. Esse tripézinho também não pode faltar. Agora, disso tudo aqui, eu estou tentando simplificar ao máximo o meu equipamento. E eu estou começando a cogitar somente trabalhar com essas duas lentes, a 35 e a 50 milímetros. Por quê? Porque quando eu volto das viagens, que eu vou olhar as fotos, 90% das fotos são feitas com essas duas lentes. Então, eu estou realmente tentado a descartar as minhas outras lentes, talvez experimentar um pouco mais a 85 para saber se dá liga aqui entre nós dois, porque não se trata de englobar tudo. Quando a gente trabalha com fotografia comercial, quando a gente trabalha em fotojornalismo, quando a gente é contratado para fazer um serviço, a gente tem essa necessidade muitas vezes, né? Então eu preciso fazer aquela fotografia, eu tenho que ter o equipamento para fazer aquela fotografia que o meu cliente solicitou, que o jornal vai precisar. No caso de uma fotografia autoral, onde eu decido o que eu vou fotografar e eu decido como eu vou fotografar, eu posso me dar ao luxo de decidir que equipamento eu vou usar, que equipamento eu quero usar. E aí é que vem a construção de um estilo, porque construir um estilo passa pelo equipamento que você usa, porque a lente que você usa e o formato que você trabalha é a forma como você está vendo e é a forma como você vai mostrar o mundo, aquela cena que você está fotografando, né? E daí vem a construção do estilo.
Então, no projeto Odisseia, eu tenho essa liberdade. Eu acho que é isso aí. Se você tem alguma dúvida, se você tem seu equipamento, quer dizer qual equipamento que você usa, se você discorda de mim, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando sobre isso. Forte abraço e até a próxima, porque por hoje o expediente está encerrado.